proibido romper o sigilo das negociações de uma proposta de delação premiada. Esse encontro pode levar à nulidade da delação e quem vai dançar é o Vorcaro, porque a Polícia Federal já tem cada vez mais elementos para trabalhar sem a delação do ex-banqueiro. Enquanto nada está decidido sobre o acordo de colaboração premiada, a investigação sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro entrou nesta semana em uma nova fase de escalada política, policial e institucional. Enquanto a Polícia Federal amplia o cerco contra operadores financeiros, aliados políticos e familiares do empresário preso, cresce também, dentro do Supremo Tribunal Federal, a desconfiança sobre o verdadeiro alcance e sobre a sinceridade da proposta de delação do ex-banqueiro. Hoje, quinta-feira, a Polícia Federal prendeu Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro. Nos bastidores, a medida foi interpretada como um sinal claro de descontentamento dos investigadores com o conteúdo da proposta de colaboração e seus anexos. Paralelamente, agentes cumpriram mandados de busca ligados ao núcleo político investigado, especialmente em endereços associados ao senador Ciro Nogueira, que foi dragado ao centro do escândalo. A nova fase da operação reforça a avaliação interna da Polícia Federal de que o esquema investigado ultrapassa relações ocasionais entre empresários e políticos. As investigações, mesmo sem delação, já revelam a existência de uma estrutura estável de influência política e financeira. Investigadores afirmam ter reunido indícios de pagamentos periódicos, elaboração de textos legislativos sob encomenda, custeio de viagens internacionais e ofertas de bens de luxo. Quanto a Ciro Nogueira, senador pelo estado do Piauí, cacique do PP, figura com ascendência, patrão mesmo, do presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, o elemento mais constrangedor para ele, descoberto pela Polícia Federal, não apareceu na proposta de delação de Vorcaro nem nos anexos. A Polícia Federal encontrou provas relacionadas a pagamentos mensais ao senador, cujo nome praticamente não aparece nos anexos entregues pelos advogados de Vorcaro. Aliás, internamente se diz até que a delação de Vorcaro é chamada de documento de beatificação de Ciro Nogueira. A empresa da família do senador, a CNFL Empreendimentos Imobiliários, de propriedade da sua ex-mulher, Iracema Maria Portela Nunes Nogueira Lima, das suas filhas, Eliane Portela Nogueira e Maria Eduarda Portela Nogueira Lazarte, do próprio Ciro Nogueira e seu irmão Raimundo Nogueira, aliás, recebia os pagamentos da mesada de uma das empresas ligadas a Daniel Vorcaro, a BRGD SA. A administração da empresa familiar, que recebia os pagamentos da mesada, é feita pela filha do senador, Eliane. O deliberado ocultamento de mensagens, documentos e registros financeiros, todos encontrados pela Polícia Federal, indicando repasses mensais de Vorcaro para Ciro, que variariam entre 300 e 500 mil reais mensais, chamou a atenção da polícia e também do ministro André Mendonça, relator do caso no STF. Segundo relatórios obtidos pela PF, o Banco Master teria mantido uma espécie de relação societária informal com o senador Ciro Nogueira, classificada como um propinoduto político-financeiro. Entre os elementos apreendidos estariam mensagens nas quais Vorcaro comenta o envio de um envelope contendo sugestões para a chamada Emenda Master, que foi de fato e posteriormente relatada por Ciro Nogueira no Senado.
Só uma pausa para eu explicar essa emenda para vocês. O Ciro Nogueira foi relator de uma emenda que aumentava o valor do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, que é o nosso dinheiro que está cobrindo o rombo desse escândalo e que hoje cobre até R$250 mil dessas operações, como a que o Banco Master fazia. Você vai lá de boa fé, coloca as suas economias de uma vida, o banco era uma fraude, deu tudo errado, o Fundo Garantidor de Crédito te devolve 250 mil. Essa emenda Master, que a Polícia Federal hoje achou a minuta, o texto do projeto de lei, da emenda constitucional, que ia transformar o Fundo Garantidor de Crédito em garantidor, ao invés de 250 mil, garantidor de R$1 milhão, o que foi comemorado pelas pessoas do Master, porque o Master sextuplicaria os seus lucros com esta emenda. Esse texto foi relatado por Ciro Nogueira e a Polícia Federal achou o envelope com o texto relatado pelo Ciro Nogueira, que foi entregue pelo Banco Master, como se ele tivesse comprado, como se ele tivesse não, porque, ao que tudo indica, segundo a Polícia Federal, Daniel Vorcaro comprou este projeto. Em uma conversa atribuída ao banqueiro, ex-banqueiro, aliás, ele afirma sobre o texto legislativo, aspas para Daniel Vorcaro, saiu exatamente como mandei. Esse é o verbo, mandei, fecho aspas. A investigação também passou a detalhar benefícios pessoais em favor do senador. A PF afirma que Vorcaro teria custeado viagens internacionais, hospedagens em hotéis de luxo nos Estados Unidos e outras despesas ligadas ao parlamentar. No documento ao qual o Metrópolis teve acesso, a Polícia Federal aponta que Ciro tinha diversas despesas pagas pelo dono do Banco Master, incluindo diárias em hotel de alto padrão, gastos em viagens internacionais e até despesas em restaurantes. Em alguns trechos, a Polícia Federal destaca o uso de um cartão de crédito pago por Vorcaro, usado para bancar despesas do senador. Há ainda uma referência ao cartão em conversas no celular de Daniel Vorcaro, interceptada pela Polícia Federal. O diálogo com Léo Serrano, apontado como a pessoa responsável por intermediar essas operações, é o seguinte, aspas, escreveu Léo Serrano para o Vorcaro. Uma pergunta rápida. É para os meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro / Flávia até sábado? E o Daniel Vorcaro responde, sim, depois leva meu cartão para Saint Barts. Gostou? Ah, metido! Durante buscas autorizadas pela Justiça, agentes apreenderam veículos de alto padrão, incluindo uma motocicleta de luxo e uma BMW, encontrados em endereços ligados a Ciro Nogueira. Na decisão que autorizou a operação, o ministro André Mendonça salientou, aspas para o ministro, a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade. Fecho aspas. Assim, no Supremo, o clima se deteriora cada vez mais para Vorcaro. O ministro André Mendonça passou a demonstrar crescente irritação com a condução da delação. Segundo relatos, Mendonça teve uma discussão considerada dura com os advogados do banqueiro após identificar divergências, omissões e possíveis tentativas de selecionar alvos políticos na colaboração. Integrantes da corte relatam que o ministro André Mendonça passou a enxergar, aspas, malandragem na estratégia da defesa de Vorcaro, especialmente diante da percepção de que certos personagens estariam sendo deliberadamente poupados, preservados. Diante disso, é cada vez menor a expectativa do ministro em relação à utilidade efetiva da delação.
nos bastidores do STF, a avaliação é de que os investigadores já possuem parte relevante das provas obtidas por meio de celulares, documentos, mensagens e quebras de sigilo, o que reduz drasticamente o valor jurídico da colaboração de Vorcaro, seletiva ou incompleta. Uma delação cada vez mais xoxa, capenga, manca e anêmica. Como no Brasil desgraça pouca é bobagem, outro episódio provocou forte repercussão. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano Marques de Azevedo, amigo de Alexandre de Moraes, foi o Moraes que em 2023 garantiu a escolha do Floriano, que é colega dele da Faculdade de Direito da USP, para o cargo. Então o Floriano é ministro do TSE a pedido do Moraes. Então o Floriano, amigo íntimo do Moraes, colega do Moraes, que deve a um amigão o cargo no TSE, foi fotografado com um advogado de Vorcaro, o Juca. Durante o encontro, os dois teriam discutido o conteúdo da delação premiada. A divulgação da imagem aumentou o desconforto político em Brasília, sobretudo porque o caso já envolve menções indiretas a integrantes da Suprema Corte, especialmente Moraes. E vale lembrar, é proibido romper o sigilo das negociações de uma proposta de delação premiada. Esse encontro pode levar à nulidade da delação e quem vai dançar é o Vorcaro, porque a Polícia Federal já tem cada vez mais elementos para trabalhar sem a delação do ex-banqueiro.